Sejam bem-vindos a mais um Quem Estudou a Lição, e é com muita alegria que aqui nós estamos mais uma vez para estudar esse guia tão importante do estudo da Palavra do Senhor, esse guia da lição jovem, que tem como tema conexão e hoje a importância da Bíblia. Chegamos na nossa quarta lição e mais uma vez queremos agradecer a sua presença aqui conosco durante essa jornada do segundo trimestre e como sempre, aqui estou com os meus amigos que hoje vai novamente compartilhar aqui as impressões que ao decorrer dessa semana nós tivemos dessa lição tão especial. Eu quero já convidar o Danilo para dirigir essa oração inicial, pedindo ao Senhor a bênção pelo estudo da palavra e também, já iniciando aqui, trazendo as primeiras impressões acerca do sábado, mostrando aqui a charge dessa semana. Então, Danilo, ore conosco e dê início a esse momento especial de comentário da lição. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos capacita para entendermos a Tua palavra, obrigado porque o Senhor ainda fala conosco, nos ajuda a entender a Tua palavra mais uma vez aqui, recapitulando a lição, e ajuda cada amigo que está ouvindo agora a entender mais da Tua palavra e do Teu querer. Obrigado por tudo, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E lá na parte do sábado é comentado a importância da Bíblia e é apresentado uma menina agora perguntando: Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? E aí você vê logo no segundo quadrinho justamente onde aparecem atributos ali da palavra, onde tanto Cristo como os discípulos se referiram a ela, né? Como ali a espada de dois gumes, a luz para o caminho, o pão da vida, o tesouro escondido. Então você vê ali que a Bíblia tem todas essas características. Uma coisa que ficou para mim, né? Uma coisa que eu entendi aqui foi o seguinte: não importa qual seja o plano de Deus para a tua vida, mas a Bíblia ela vai lhe capacitar a cumprir esse plano. Então, a espada aqui, por exemplo, é justamente a questão de corretude, onde você vai distinguir o que é certo e o que é errado. Ali a questão do pão, né? Você agora está nutrido com a vontade de Deus, a luz para o caminho, saber qual caminho você vai seguir. Então a questão é que não importa, a Bíblia ela é suficiente para cada ser humano. E aí isso daí estava justamente baseado lá em 2 Timóteo 3, do 10 ao 17, e obviamente eu vou focar aqui no 16 em diante, que é uma coisa que praticamente quem dá estudo bíblico praticamente decorou, onde Paulo ele fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a questão é que a escritura, né, ela não apenas toda ela é inspirada por Deus, mas ela nos capacita para toda a boa obra. E aí justamente isso responde aí: qual é o plano de Deus para a minha vida? A questão é que Deus ele tem um plano para a sua vida, mas para você cumprir, você precisa agora estudar as escrituras e buscar nela a base para continuarmos na videira. Amém, muito bem, Danilo. Quando a gente chega lá no domingo, eu vou chamar o Everton, para essa conversa aqui. Quando a gente chega no domingo, o título é O Livro Mais Precioso. E o próprio tema já fala, a importância da Bíblia. Ele é um livro realmente que merece uma atenção muito especial. E aí eu queria chamar, convidar aqui o Everton para discorrer aqui os seus comentários acerca desse dia, que também é muito importante. É uma questão importante a gente poder se atentar a isso aqui. Quando ele denota o livro mais poderoso, é interessante a gente entender o que é que isso significa de fato, tá? Hoje em dia, praticamente todo mundo tem uma Bíblia em sua casa, certo? Então a gente consegue observar que esse livro, se você fizer uma pesquisa simples, dá um Google aí para tu ver, você vai perceber que a Bíblia ela é o livro mais traduzido e publicado no mundo. Então, onde quer que você for, vai ter tradução da Bíblia nas mais diversas línguas, nos mais diversos dialetos também que existem, certo? E ao longo da história, esse livro, ele foi perseguido. Ele foi copiado em segredo, foi contrabandeado, e em alguns casos foi proibido, sobre penas também que poderiam estar sendo colocadas sobre aqueles que
tinham ele em posse, né? Muitos deram a vida, no caso, para poder preservar esse livro e também a questão do acesso dele ao público em geral, né? Na era digital, a gente tem um acesso hoje, né? A gente tem um acesso bem facilitado a esses escritos. Então a gente não tem somente um livro físico, mas a gente vai ter também ele em versões digitais. Qualquer pessoa hoje em dia com um celular, com um notebook, computador, consegue ter acesso a esse livro. E, por conseguinte, né? Com o advento também dessas tecnologias digitais, a gente também teve alguns tipos de dificuldades, algumas dores. Dores essas que estão focadas justamente nas distrações. É muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente negligenciar, inclusive, a própria Bíblia. Que é algo importante a gente mencionar sobre isso, porque eu estava comentando, refletindo um pouco nisso, e é aquela questão, né? Muitas vezes a gente deixa de dar importância àquilo que deveria ser importante em nossa vida, né? Quando a gente fala a Bíblia, ela é importante? Sim, isso é uma resposta que a gente tem que dar, que é inequívoca, categórica. A Bíblia, ela é importante sim, importantíssima, essencial. Mas existe um problema hoje em dia, né? A gente, para deixar mais claro, a gente pode amar ou odiar uma coisa que é importante para nós. Como assim? A gente pode, de fato, considerar uma coisa importante de forma negativa, mas também considerar uma coisa importante de forma positiva, né? Mas a gente não consegue odiar ou amar uma coisa que a gente não tem como importante. Geralmente a tendência é que a gente despreze aquilo ou que a gente negligencie aquilo, porque aquilo não faz parte da nossa realidade, ele não é importante para nós. E um aspecto importante que mostra aqui também é justamente o seguinte: as palavras de Deus têm poder. Quando a gente volta para Gênesis no capítulo 1, certo? A gente vê lá uma série de eventos acontecendo. Deus diz uma coisa e aquilo acontece. Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento, fazendo separação entre águas em cima e águas embaixo, né? E aconteceu exatamente da forma como ele falou. Jesus disse, levanta-te e anda. E o cara foi lá, levantou e andou. Né? E a gente tem justamente essa ideia de que tudo que provém da boca de Deus não tornará para ele vazio. A mesma coisa acontece com as Escrituras. Nada mais são, a Bíblia nada mais é do que essa palavra de poder, essa palavra transcrita, traduzida para a gente, colocada para a gente num livro, de forma que a gente pode meditar em tudo isso que está sendo apresentado. Outros não tiveram esse privilégio. A igreja primitiva não tinha o privilégio de que todos tivessem aquele acesso, mas eles preservavam aquilo que tinha sido apresentado em Deuteronômio capítulo 6, né? Para a gente poder ouvir e repassar, falar, meditar todos os dias, de pai para filho, quando acordasse, quando fosse dormir, quando estivesse andando, em todas as ocasiões. Então, o domingo, ele apresenta para a gente justamente o livro mais poderoso da história. Um livro que a gente vai ver logo em seguida, que ele tem capacidade de transformar vidas, certo? E uma coisa importante a gente entender, que ele também tem uma autoridade, que é o que Danilo vai estar mencionando nesse exato momento. Isso mesmo, Everton. O que me chama muita atenção é o conteúdo bíblico por si só, né? A gente que estuda a Bíblia, a gente percebe a importância realmente desse livro, a gente percebe que é um conteúdo realmente muito valioso. Mas a história da Bíblia em si, a história dela, né? O que fez ela chegar até nós hoje, né? Toda essa trajetória realmente é uma história bastante fascinante. Isso mostra o poderio da palavra. E aí eu queria, né, chamar agora o Danilo novamente para essa conversa, para que ele pudesse aqui comentar com a gente essa parte da segunda-feira que tem como título a Autoridade das Escrituras, né? A autoridade da Bíblia Sagrada. Exatamente. A primeira coisa importante é como o Everton acabou de falar, né? A palavra, ela tem poder. E a gente considera a Bíblia de fato como a palavra de Deus. Logo, ela tem o poder para lhe transformar. Mas para isso, você tem que colocá-la no local correto. E aí, para a gente, né, e para todo protestante, é a questão que a Bíblia ela tem uma autoridade inquestionável. Então, o comentário aqui, ele comenta o seguinte: quando a Bíblia entra em conflito com nossas opiniões, devemos permitir que ela nos corrija e não tentar corrigir a Bíblia. Então, a questão é que muitas vezes as pessoas vão
para a palavra com atitude arrogante de agora tentar confirmar o que eles acreditam ou agora tentar provar um ponto. Só que dessa forma você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Veja, aquela voz que realmente criou o universo não vai agora conseguir fazer alcançar a sua mente porque você agora está indo com atitude arrogante. Na verdade, nós devemos não ficar escolhendo a dedo o que eu quero, o que eu acho melhor. Ah, não, eu quero essa parte da Bíblia, essa não. Toda autoridade, toda a Bíblia, ela tem realmente autoridade. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Logo, a questão é que a gente deve considerar ela realmente como útil para a gente. E agora a gente vai olhar ela, eu vou buscar nela realmente o que ela poderia transformar a minha vida, o que ela deveria corrigir a mim. E enquanto isso, tem outras pessoas que agora vão e confiam, em vez de confiar na Bíblia, confiam na razão humana, confiam realmente em outras pessoas, né? E acaba isso distorcendo a Bíblia. E é por isso que a gente vê tantas formas diferentes de, na verdade, interpretar ali uma determinada coisa. Então você vê ali várias crenças que, na verdade, são errôneas. E aí eu deixo aqui um alerta, né? Quando Cristo estava aqui, antes dele se sacrificar, ele avisou para os discípulos que ele iria morrer e iria ressuscitar. Ele, a palavra de Deus encarnada, estava falando para eles ali, olha, isso vai acontecer. Mas ele estava agora pensando não em Cristo como Salvador, mas Cristo como agora o que iria dominar sobre o governo romano. Então eles não estavam indo a Cristo, indo até a palavra com atitude humilde. Eles estavam agora querendo confirmar em Cristo o que eles acreditavam. E qual foi o resultado? Eles ficaram decepcionados. A mesma coisa acontece hoje. No tempo do fim, agora qual estamos, já haverá um anticristo que ele vai, se possível, enganar até os próprios eleitos. E a única forma, a única arma poderosa que vai poder distinguir o que é verdade e o que não é a palavra de Deus. Então, o momento da gente buscar realmente se armar é agora. E a palavra ela está agora, vamos dizer assim, aberta, né, convidando agora a gente a buscar dela. E a gente agora tem que ouvir a voz de Deus e buscar nele a nossa segurança. Muito bem. E aí a gente chega agora na terça-feira. Mais uma vez eu quero chamar Everton, né, para esse diálogo. A terça-feira, recebendo instrução. E o que é que a gente encontra de especial, Everton, nesse conteúdo aqui da terça-feira? O Danilo, quando eu estava falando sobre o sábado, ele fez questão de fazer aquela de mencionar lá os dois últimos versículos lá do capítulo 3 de 2 Timóteo, né? Que é o versículo 16, verso 17 ali no caso, que é uma leitura célebre, né? Aqui ele vai estar retomando isso pra gente e nos trazendo uma meditação, certo? Porque Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus, certo? E aí vai dizer que ela é útil para instruir na justiça, para repreender e tudo mais, como você bem apresentou aí há pouco, né? E é importante a gente entender também alguns outros aspectos. Primeiro ponto essencial é que toda ela serve para a gente, né? Quando a gente tem o entendimento de que tudo que sai da boca de Deus é útil, a gente entende que tudo que ele fala tem um propósito, tem um significado, certo? Muitas pessoas têm a ideia de que coisas passaram, de que Deus falou alguma coisa que ele foi lá e voltou atrás, ou ele anulou como ruim. Vou dar um exemplo aqui agora em relação à questão da lei, né? Ele anulou como ruim uma lei que ele mesmo tinha criado, uma coisa que não faz sentido. Então a gente vem aqui e a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que a gente tem que estar de coração aberto para as autoridades das escrituras, certo? Mas também para o que ela está falando. Uma coisa que eu estava comentando com meus amigos aqui antes de iniciar era justamente sobre essa capacidade das escrituras de poder transformar a gente, mas também de acabar não transformando dependendo de como as pessoas recebem ela. Existe uma coisa importante que é uma dualidade na expressão da palavra, certo? Quando a gente fala sobre palavra de Deus, a gente geralmente vai estar remetendo-se às escrituras sagradas, mas ao mesmo tempo a gente pode pegar João capítulo 1, verso 1 e 2,
e o verso 14, e entender o quê? No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus, né? E vai mostrar no versículo 14 que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a gente tem tanto um referencial literário do que seria a palavra de Deus, quanto um referencial prático do que seria a palavra de Deus. Cristo, Jesus, ele também é isso. E ele mostrou pra gente muitas coisas, tanto na prática dele, quanto nas falas dele. Um exemplo que a gente vai dar aqui, que a gente pode tomar aqui, é justamente na parábola do semeador, onde ele vai estar sendo enfático, vai estar sendo apresentado ali pra gente a ideia de solos, onde a nossa receptividade dessa palavra são solos. E aí vem o critério importante. Que tipo de solo nós somos? Se vocês forem ver lá, o solo rochoso, né? Um lugar raso onde não podia nascer, não dava para poder nascer, as aves vinham e comiam, era cercado por espinhos, ou a gente uma boa terra, onde essa semente, que é a mensagem da verdade, pode cair. Tudo vai depender. A gente pode ser transformado ou não, dependendo de como nós estamos dispostos a receber essa palavra. E Deus, saiba, no tempo adequado, vai estar revelando para a gente todas as coisas que a gente precisa entender. Amém, amém. Muito obrigado, Everton. E aí a gente chega na quarta-feira, né, que é aquele momento hipertexto, onde a gente tem uma palavra semântica, e a partir dessa palavra, né, a gente faz aí as nossas ligações a partir do conhecimento que foi adquirido ao decorrer da semana, estudando a lição. E a palavra semântica, né, para essa semana é guia. E pensando na palavra, né, nessa palavra semântica, né, me veio à mente algumas experiências. Hoje eu tenho a alegria de poder, o privilégio, na verdade, de poder trabalhar, utilizar, na verdade, 100% do meu tempo pregando o evangelho. Inclusive, mandar um abraço para as pessoas, lá para os irmãos da igreja lá do Conceição 2. Estamos em um projeto evangelístico lá. Inclusive, toda a liderança jovem lá nos acompanha. Né? Um abraço para a Tamires, que é a líder do Ministério Jovem lá na igreja de Conceição 2. Para o Edson, né, que sempre nos acompanha. Sempre ele me diz, né, as impressões que tem tido aí ao decorrer dessas lições. E aí, nesse trabalho, a gente tem a oportunidade de falar, de estudar a Bíblia com várias pessoas. E, inclusive, né, nessa semana, esse conteúdo aqui da quarta-feira foi até uma conversa muito importante que a gente teve em uma das pessoas que estão estudando a Bíblia. E aí eu dizendo a ela, né, irmã, se tem uma tática que tem dado muito certo nas últimas décadas de Satanás, é colocar no coração das pessoas a falta da necessidade de estudar a Bíblia. Né? Ao decorrer dessa semana, a gente percebeu que a Bíblia ela é um livro poderoso, que a palavra de Deus ela tem uma importância muito grande na nossa vida, que hoje a gente tem várias Bíblias, vários exemplares na nossa casa. Dificilmente uma pessoa tem apenas uma Bíblia em casa. Né? Você, pelo celular, Everton bem falou aí, no celular você consegue ter todas as versões em um único aplicativo. Então veja hoje a facilidade que nós temos da Bíblia em nossas mãos. Só que aí a gente vê essa palavra, guia. Será que para você a Bíblia de fato está sendo o guia que ela deveria ser? Será que você está estudando a Bíblia da maneira como deve realmente estudar todos os dias, separar um momento, dedicar exclusivamente um momento para o estudo da palavra? Se você tem negligenciado isso, você faz parte da estatística, né, dessa luta que Satanás tem investido contra o povo. Né? Não apenas contra o povo de Deus, mas contra toda a raça humana. E isso para Satanás é um momento de vitória. Ele vê que o ser humano... E aí eu vou colocar aqui, deixar mais alinhado, né? Ele vê o povo de Deus passar o dia todo envolvido em várias atividades, mas não dedicar um tempo sadio, um tempo de qualidade para a palavra de Deus. Ao final do dia, essa pessoa, quando vai dormir e finalizou o seu dia, Satanás bate palma, fica feliz, porque ele conseguiu vencer mais um dia. Então, a Bíblia ela é poderosa, mas esse poder ele só passa a fazer sentido na nossa vida, só passa a tomar conta de nós se nós utilizarmos a Bíblia. Se a gente não usa a Bíblia, se a gente não lê a Bíblia, o poder que é extraído dela não vai me alcançar. Então, eu estudar a Bíblia, esse poder ele vai emanar em mim. Não vai servir para o Danilo, para o Everton,
para o Daniel, cada um precisa ter uma experiência real com a palavra de Deus para que esse poder possa fazer parte da sua vida e ele realmente conseguir, né, se fechar para as artimanhas de Satanás, porque Satanás ele não dorme em momento nenhum, todo momento ele vai estar ali, né, jogando seus dardos contra nós, mas para que a gente consiga se fechar, precisamos utilizar a Bíblia como realmente o nosso principal guia. E aí eu queria chamar, finalizando assim, né, todo esse contexto. Sim, primeiro, né, foi bom lembrar, Danilo, eu queria deixar uma pergunta importante para você, que você possa refletir, uma pergunta muito individual sua, para você. Quanto tempo por dia você dedica à Bíblia? Quanto tempo por dia você tem separado, né, para estudar realmente a palavra de Deus? O que pode mudar? O que pode mudar para que esse momento seja mais proveitoso espiritualmente? Eu não estou falando do momento que você dedica para estudar a lição da escola sabatina. Infelizmente, algumas pessoas olham a lição, né, apenas como um ritual que precisa ser preenchido diariamente, mas de forma proveitosa. Né? Quanto tempo você tem dedicado para estudar a Bíblia? Reflita nessa pergunta. Você não precisa responder na sua classe, é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. E agora sim, eu quero chamar o Daniel, né, para o nosso diálogo. Ele vai finalizar aqui com a quinta e a sexta-feira, né, de forma rápida. O nosso tempo já voou. Mas, Daniel, na quinta e na sexta-feira, o que é que nós encontramos aqui? No caso, o título é A Verdade. E a verdade é que eu não tenho muito tempo para comentar sobre isso. Mas a verdade é algo super importante, como o Everton estava comentando. Cristo, ele quer nos buscar e nos libertar. A verdade nos liberta, mas com a maneira que vamos encontrar com Cristo. E aí onde é que entra, né? A Bíblia é justamente a voz de Deus para todos nós. No caso, a Bíblia é justamente a base onde a gente vai encontrar a verdade. Então, simplificando a quinta-feira, a única forma de você encontrar a verdade, a maneira, o guia correto de você encontrar o teu Deus seria a Bíblia, ou por meio dela, né? Porque às vezes tem alguém que pode dizer, mas eu não sei ler, como é que eu faço? Mas alguém pode ler para você, alguém pode trazer a verdade que está na Bíblia para você, assim como a gente está aqui, de certa forma, diluindo, né? Um pouquinho, assim, um pouquinho do que tem no mar, do oceano, que é a Bíblia, por meio da internet. E eu gostaria de ler aqui para vocês o que tem na sexta-feira, que tem como título Acesso ao Coração de Deus. Olha que importância, que é justamente o terceiro parágrafo. Uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, a que se deve atender tanto quanto seja compatível com o espírito da época e nossa posição no mundo. Outra coisa é considerá-la como realmente é, a palavra do Deus vivo, a palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações, palavras e pensamentos. Considerar a palavra de Deus qualquer coisa inferior a isso é rejeitá-la. E aí, para vocês compartilharem, né, uma pergunta boa aí que eu achei muito interessante, para compartilhar na classe Escola Sabatina como tornar seu estudo da Bíblia mais relacional. Finalizo com isso e passo agora para o Jean. Obrigado, Daniel. Obrigado, Everton, por mais uma vez a gente compartilhar desse momento tão especial de estudo da Palavra de Deus. E para você também que nos acompanha, o nosso agradecimento, louvado seja Deus por sua vida, e o nosso pedido especial de sempre, né? Que você possa compartilhar com seus amigos, curtir, deixe lá seu comentário, é muito importante. Eu lembro que no trimestre passado a gente tinha ali um movimento, as pessoas sempre comentavam, deixavam perguntas, e para esse trimestre a gente tem percebido que tem diminuído aí essa interação. Então é importante a sua interação para que a gente possa estar aqui respondendo as perguntas. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando, amanhã nós temos um programa muito especial, a Igreja do Alto José Leal. Na verdade, a igreja que o Danilo e o Daniel, né, congregam, são líderes lá da igreja. Também o Júnior, que está aí por trás dos bastidores, está fazendo 35 anos, né? Isso será um final de semana especial. A festa não dura apenas um dia, a festa dura 2 dias, né? Então, no sábado pela manhã e também no domingo à noite,
a igreja estará lá, estará em festa e você é o nosso convidado especial. Com certeza você já viu em algum momento aí o cartaz, né? Está sendo divulgado. Ele também vai aparecer aqui na tela em algum momento. Então, faça planos para estar conosco. Se não der sábado pela manhã, mas no domingo à noite, esteja lá conosco para juntos adorarmos ao nosso Deus. Então, Daniel, por favor, dirija essa oração, finalizando assim esse momento. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permaneceu conosco durante toda esta lição. Que o Senhor possa dar uma bênção especial sobre todos aqueles que estão assistindo, como também sobre a igreja que vai completar um aniversário de 35 anos, que é a Igreja José Leal. Senhor, também te pedimos uma bênção especial por todos os visitantes e aqueles que vão congregar lá, cultuar o teu nome, que eles possam se sentir abraçados e buscar todo mundo, tanto os que estão assistindo como os que estarão na tua igreja amanhã, e estudar a Bíblia. Que a gente possa utilizar ela como um instrumento relacional contigo. É isso que te pedimos, te agradecemos por tudo e perdoa os nossos pecados mediante o arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.